Sabe aquele momento em que você tem certeza absoluta de que encontrou sua alma compatível, quando cada fibra do seu ser reconhece aquela conexão que transcende tudo o que já experimentou na vida, e então ela se afasta exatamente quando vocês estavam mais próximos de se unirem definitivamente. Não é uma separação comum, é como se o universo inteiro conspirasse para te mostrar o paraíso e depois fechasse a porta na sua cara. Mas Carl Jung descobriu que isso não é coincidência, nem crueldade do destino. É o ciclo kármico do amor, um padrão inevitável onde o colapso mais devastador sempre antecede a união das almas verdadeiramente compatíveis. E a verdade é que quanto mais intensa a separação que você está vivendo agora, mais poderosa será a união final que está sendo preparada. Por isso, assista até o final, porque vou revelar o segredo para decifrar o ciclo kármico do amor. E se você ficar até o final, vai descobrir o sinal mais preciso de que esse colapso está prestes a se transformar na união mais extraordinária que duas almas podem experimentar neste plano físico. Carl Jung percebeu que, quando duas almas verdadeiramente compatíveis se encontram, quando há um reconhecimento real de essência além de todas as máscaras sociais e personalidades construídas, elas não podem simplesmente se unir na superfície onde estão operando quando se conhecem. Elas são forçadas por leis energéticas que transcendem a vontade consciente a descer juntas ao que Jung chamava de nigredo alquímico, o apodrecimento completo de tudo o que não é autêntico entre elas antes que possam renascer numa frequência que torna possível uma união consciente e duradoura. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas, quando encontra sua alma compatível e começa a viver esse processo de desconstrução mútua, interpreta toda a dor e todo o caos como evidência de que a conexão não é saudável, de que cometeram um erro, de que deveriam buscar relacionamentos mais fáceis e pacíficos. Elas fogem exatamente no momento em que estão prestes a acessar níveis de intimidade e união que nem sabiam que eram possíveis. Jung dizia que a tragédia da humanidade não é não encontrar o amor verdadeiro, mas encontrá-lo e não ter coragem de pagar o preço da transformação que ele exige. E o preço é sempre o mesmo: a morte voluntária de todas as versões de si mesmo que não são compatíveis com quem você precisa se tornar para sustentar uma união consciente com outra alma individuada. E aqui está onde a maioria das pessoas se perde completamente no conceito de chama gêmea. Elas acham que encontrar a alma compatível deveria ser como encontrar a peça que falta no quebra-cabeças, algo que se encaixa perfeitamente e resolve todos os seus problemas emocionais. Mas Jung descobriu que é exatamente o oposto. Encontrar sua verdadeira alma compatível é como encontrar o catalisador químico que vai acelerar dramaticamente todos os processos de transformação que você vinha adiando durante anos ou décadas. É como se o universo dissesse: agora que vocês se encontraram, não há mais como evitar se tornarem quem realmente são, e esse processo vai ser intenso e doloroso, porque vocês construíram identidades inteiras baseadas em quem pensavam que precisavam ser para serem aceitos pelo mundo. O primeiro sinal de que você encontrou uma alma verdadeiramente compatível é que a presença dela na sua vida torna impossível continuar fingindo ser quem você não é. Você pode tentar manter suas máscaras sociais, seus comportamentos condicionados, suas estratégias de sobrevivência emocional, mas ela inconscientemente vê através de tudo isso e sua própria autenticidade força você a confrontar a inautenticidade em si mesmo. Jung chamava isso de projeção do ânima e ânimos, quando vemos no outro aspectos da nossa própria alma que ainda não integramos completamente. Mas, no caso de almas verdadeiramente compatíveis, essa projeção acontece de forma recíproca e simultânea,
criando uma dinâmica onde vocês se tornam espelhos perfeitos das questões mais profundas um do outro. Ela pode despertar em você uma raiva que você nem sabia que existia, não porque está sendo cruel, mas porque algo na autenticidade dela toca numa ferida que você vinha evitando sentir durante anos. Você pode provocar nela medos e inseguranças que ela pensava ter superado, não porque está sendo manipulativo, mas porque sua própria vulnerabilidade a força a reconhecer vulnerabilidades em si mesma que ainda não havia integrado completamente. Durante essa fase inicial de reconhecimento e desconstrução mútua, vocês podem viver momentos de conexão tão profunda que parecem transcender as limitações do tempo e do espaço, seguidos por períodos de conflito tão intensos que questionam se realmente deveriam estar juntos. Jung entendia que esses extremos não são sinais de incompatibilidade, mas evidências de que vocês estão acessando camadas da psique que raramente são tocadas em relacionamentos superficiais. Quando duas pessoas se conectam apenas na personalidade, na superfície das suas máscaras sociais, elas podem ter uma convivência harmoniosa, mas também limitada. Quando duas almas se reconhecem além das máscaras, elas são automaticamente puxadas para uma dinâmica que vai forçá-las a integrar aspectos sombrios de si mesmas, que preferiam manter escondidos, e esse processo é naturalmente turbulento e desafiador. O segundo sinal de que vocês são almas compatíveis passando pelo ciclo kármico é que os conflitos entre vocês não são sobre questões superficiais, como dinheiro, planos de futuro ou diferenças de opinião. São sobre questões existenciais profundas, como cada um lida com vulnerabilidade, como reagem quando se sentem ameaçados, que estratégias usam para evitar intimidade quando ela se torna intensa demais, como sabotam a própria felicidade quando as coisas estão indo bem demais. Jung observava que almas compatíveis se tornam laboratórios vivos uma para outra, onde todas as questões não resolvidas, todos os traumas não processados, todos os aspectos da personalidade que precisam ser refinados, vêm à superfície de forma acelerada e intensificada. Você pode descobrir que tem padrões de comportamento que nem conhecia, que reage de formas que a surpreendem, que é capaz de sentir raiva, ou medo, ou necessidade numa intensidade que nunca experimentou antes com ninguém. Isso acontece porque Jung percebeu que almas compatíveis operam numa frequência energética que contorna completamente as defesas psicológicas normais que usamos em relacionamentos casuais. Com outras pessoas, você pode manter certo nível de controle sobre quanto de si mesmo revela, pode escolher conscientemente que aspectos da sua personalidade mostrar e quais esconder. Mas com uma alma compatível, existe uma transparência energética que torna impossível manter essas defesas de forma consistente. É como se ela tivesse acesso direto às camadas mais profundas da sua psique, e isso pode ser simultaneamente libertador e aterrorizante. Libertador porque finalmente você pode ser completamente autêntico com alguém. Aterrorizante porque não há lugar para se esconder dos aspectos de si mesmo que ainda não aprendeu a aceitar e amar. Durante esse período de desconstrução que Jung identificou como absolutamente necessário para qualquer união genuína de almas, vocês podem passar por fases onde tudo parece estar desmoronando. As fantasias românticas sobre como seria estar juntos se revelam ingênuas diante da realidade complexa de duas pessoas reais, com questões reais, tentando construir algo autêntico juntas. As projeções que faziam um sobre o outro começam a se dissolver e vocês se deparam com seres humanos imperfeitos, com sombras, com limitações, com feridas que talvez nenhum relacionamento possa curar completamente. E é nesse ponto que a maioria das pessoas desiste, porque confundem o fim das ilusões românticas com o fim do amor verdadeiro, quando na verdade é exatamente o contrário.
Jung dizia que o amor real só pode começar quando o amor fantasioso termina, quando você para de amar uma projeção e começa a amar uma pessoa real, com todas as suas complexidades e contradições. Mas aqui está o que Jung descobriu de mais surpreendente sobre esse processo. Quando duas almas são verdadeiramente compatíveis, quando existe um reconhecimento autêntico, além de todas as projeções e fantasias, elas não conseguem se afastar permanentemente, mesmo quando a intensidade do processo de desconstrução se torna quase insuportável. Existe uma força magnética que as mantém conectadas além da vontade consciente, um reconhecimento que transcende todas as dificuldades superficiais e continua operando mesmo quando elas acham que perderam completamente a conexão. Jung observou que casais verdadeiramente compatíveis podem passar por separações temporárias durante esse processo de transformação mútua, podem até se relacionar com outras pessoas na tentativa de encontrar algo mais fácil, mas invariavelmente descobrem que nenhuma outra conexão oferece a profundidade, a autenticidade e a oportunidade de crescimento que encontram um no outro. O terceiro sinal de que vocês estão passando pelo ciclo kármico de almas compatíveis é que mesmo quando estão separados, mesmo quando decidiram que a relação é complicada demais para funcionar, vocês continuam crescendo e se transformando de maneiras que claramente foram inspiradas pelo tempo que passaram juntos. Jung chamava isso de individuação através do encontro, quando o simples fato de ter conhecido profundamente outra alma acelera dramaticamente seu próprio processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você pode perceber que está mais corajoso para ser autêntico em todas as áreas da vida, que desenvolveu uma tolerância maior para ambiguidade e complexidade emocional, que consegue amar de formas mais maduras e menos possessivas. Ela pode estar passando por transformações similares, tornando-se mais integrada, mais consciente de seus padrões, mais capaz de intimidade genuína. Jung entendia que quando duas almas são verdadeiramente compatíveis, elas continuam influenciando o desenvolvimento uma da outra, mesmo à distância, mesmo quando não estão em contato direto, mesmo quando conscientemente acreditam que a conexão terminou. Existe uma ressonância energética que persiste além das circunstâncias externas, e essa ressonância continua promovendo crescimento e transformação em ambas, até que elas atinjam um nível de maturidade onde podem se relacionar de uma forma completamente nova, numa frequência mais elevada e consciente. É como se existisse um cronômetro cósmico operando, garantindo que vocês não se reúnam antes que ambos tenham feito o trabalho interno necessário para sustentar o tipo de união que suas almas reconheceram como possível quando se encontraram pela primeira vez. Jung observou isso não apenas em seus estudos teóricos, mas na sua própria vida. Quando ele encontrou Emma, que viria a ser sua esposa e parceira de alma por décadas, eles passaram por um período de destruição mútua tão intenso que quase se separaram permanentemente. Ela questionava tudo sobre ele, destroçava suas defesas psicológicas, forçava-o a confrontar aspectos da própria sombra que ele preferia manter escondidos. Ele, inconscientemente, fazia o mesmo com ela, criando situações que a empurravam além de todos os seus limites de paciência e compreensão. E foi apenas quando ambos pararam de resistir a esse processo de demolição mútua, quando aceitaram que precisavam morrer psicologicamente para quem eram quando se encontraram, que descobriram a possibilidade de uma forma de amor que transcende completamente as limitações dos relacionamentos convencionais. Jung entendia que esse padrão não era patológico nem acidental. Era uma necessidade energética. Duas almas que se reconhecem em níveis profundos não podem coexistir pacificamente na superfície, porque cada uma é um espelho perfeito daquilo que a outra precisa transformar,
para se tornar inteiramente si mesma. Durante esse período de aparente separação, que Jung identificou como a fase mais crucial do ciclo kármico, cada um de vocês é guiado por sincronicidades e experiências de vida que os forçam a confrontar exatamente aquelas questões que a relação entre vocês havia revelado, mas que talvez não estivessem prontos para resolver enquanto estavam juntos. Você pode se deparar com situações que o desafiam a desenvolver exatamente aquelas qualidades que ela disse que você precisava desenvolver. Ela pode ser levada a trabalhar exatamente aqueles aspectos da personalidade que você havia identificado como limitantes para ela. É como se o universo continuasse o trabalho de transformação que vocês começaram juntos, mas agora de forma individual, preparando ambos para uma eventual reunião numa frequência completamente diferente. O quarto sinal de que vocês estão passando pelo ciclo kármico é que durante esse período de transformação individual, vocês começam a entender e apreciar aspectos um do outro que antes os irritavam ou confundiam. Jung observava que quando almas compatíveis se separam temporariamente para fazer seu trabalho interno individual, elas desenvolvem uma compreensão mais profunda e compassiva uma da outra, porque começam a reconhecer em si mesmas as mesmas questões e limitações que viam no outro. Você pode perceber que aquela característica dela que o incomodava era, na verdade, um reflexo de algo em você mesmo que não havia reconhecido. Ela pode começar a valorizar qualidades suas que antes considerava problemáticas, porque desenvolveu essas mesmas qualidades em si mesma através das experiências que viveu depois de vocês se separarem. Jung descobriu que esse processo de ganhar perspectiva e compaixão através da experiência pessoal é absolutamente essencial para que almas compatíveis possam se reunir de forma sustentável. Quando você está no meio da intensidade emocional de confrontar suas questões mais profundas através da dinâmica com outra pessoa, é difícil manter a objetividade e a compaixão necessárias para crescer de forma construtiva. Mas quando você vive experiências similares individualmente, quando é forçado pelas circunstâncias da vida a desenvolver qualidades que antes apenas criticava no outro, você ganha uma compreensão visceral de como é difícil mudar padrões profundamente enraizados, de como todos nós temos aspectos sombrios que preferimos evitar, de como o crescimento real requer tempo, paciência e muita autocompaixão. Durante essa fase de transformação individual, você pode notar que sua conexão com ela se torna menos possessiva e mais amorosa, menos baseada em necessidade e mais baseada em reconhecimento genuíno. Jung dizia que o amor possessivo é sempre uma forma de ego, tentando controlar outro ego para satisfazer suas próprias carências emocionais. Mas o amor entre almas individuadas transcende a necessidade e se torna uma forma de reconhecimento mútuo, onde cada um ama no outro não aquilo que pode receber, mas aquilo que reconhece como sagrado e único naquela alma específica. Você pode descobrir que pensa nela com mais carinho e menos ansiedade, que deseja sinceramente que ela seja feliz, mesmo que isso não inclua você, que sua própria felicidade não depende mais de estar com ela, mas que a possibilidade de compartilhar a vida com ela se tornou ainda mais preciosa, exatamente porque não é mais uma necessidade desesperada. O quinto sinal de que vocês estão se aproximando do final do ciclo kármico é que vocês começam a ter sonhos recorrentes um com o outro, sincronicidades que parecem conectá-los além do tempo e do espaço, e uma sensação crescente de que algo está prestes a mudar na dinâmica entre vocês. Jung estudou extensivamente a comunicação através do inconsciente coletivo e percebeu que almas verdadeiramente compatíveis mantêm uma conexão psíquica que transcende a distância física e a comunicação consciente.
Durante o período de transformação individual, essa conexão inconsciente continua operando e conforme ambos se aproximam do nível de maturidade necessário para uma reunião consciente, essa comunicação psíquica se intensifica de forma perceptível. Você pode começar a sonhar com ela com frequência crescente e os sonhos podem ter uma qualidade diferente dos sonhos normais, mais vívidos, mais carregados de significado, deixando uma impressão duradoura mesmo depois que você acorda. Jung entendia que esses sonhos não são apenas projeções do desejo consciente, mas formas genuínas de comunicação entre duas almas que permanecem conectadas nos níveis mais profundos da psique. Eles podem servir como preparação para a reunião física, ajudando ambos a processar e integrar as transformações que viveram individualmente e a se preparar energeticamente para se encontrar numa frequência completamente nova. As sincronicidades também se intensificam durante essa fase final do ciclo kármico. Jung definia a sincronicidade como coincidências significativas, que sugerem uma conexão mais profunda entre eventos aparentemente separados, e no contexto de almas compatíveis, essas sincronicidades podem se tornar tão frequentes e específicas que é impossível ignorá-las. Você pode encontrar referências a ela em lugares inesperados, pode receber mensagens que parecem vir diretamente dela através de outras pessoas ou situações. Pode se deparar com símbolos, números ou palavras que estão claramente conectados à relação entre vocês. Jung via essas sincronicidades não como coincidências, mas como evidências de que vocês estão sendo guiados por forças que operam além da consciência individual, preparando o terreno para uma reunião que acontecerá no momento certo. Mas aqui está o aspecto mais importante que Jung descobriu sobre o final do ciclo kármico. A reunião de almas compatíveis nunca acontece através de esforço consciente ou manipulação. Ela acontece de forma natural e orgânica quando ambos atingem o nível de maturidade necessário. E, geralmente, acontece de uma forma que nenhum dos dois poderia ter planejado ou previsto. Jung observava que tentar forçar ou acelerar esse processo sempre resulta em mais separação, porque indica que, pelo menos, uma das almas ainda não fez completamente o trabalho interno necessário para sustentar uma união consciente. A reunião verdadeira acontece quando vocês se tornam magnetos energéticos um para o outro novamente, mas numa frequência muito mais elevada do que quando se conheceram pela primeira vez. Quando essa reunião finalmente acontece, Jung dizia que é imediatamente reconhecível como qualitativamente diferente de todos os encontros anteriores entre vocês. Não há mais a necessidade desesperada, a possessividade, os jogos emocionais, as projeções não resolvidas que caracterizavam as fases anteriores da conexão. Em vez disso, existe uma sensação de reconhecimento profundo, uma paz que transcende o entusiasmo romântico inicial, uma certeza silenciosa de que vocês chegaram a um lugar onde podem finalmente construir algo duradouro juntos. Jung chamava isso de hieros gamos, o casamento sagrado que acontece quando duas almas individuadas se unem conscientemente, mantendo sua individualidade enquanto criam algo maior do que a soma das suas partes. O sexto sinal de que vocês completaram o ciclo kármico e estão prontos para uma união consciente é que vocês conseguem discutir abertamente todas as questões que antes causavam conflitos explosivos entre vocês, e conseguem fazer isso com compaixão, humor e uma perspectiva mais ampla sobre as complexidades da natureza humana. Jung observava que casais que passaram pelo processo completo de transformação mútua desenvolvem uma linguagem emocional comum, uma compreensão intuitiva dos padrões e gatilhos um do outro e uma capacidade de navegar conflitos de forma construtiva em vez de destrutiva. Vocês podem rir de aspectos de si mesmos que antes os faziam sofrer, podem falar sobre feridas passadas sem reabrir essas feridas,
podem reconhecer e aceitar as limitações um do outro sem tentar mudá-las através de críticas ou manipulação. Durante esse período final de integração, vocês também podem descobrir que desenvolveram interesse e paixão por projetos criativos ou de serviço que podem realizar juntos, algo que vai além da dinâmica pessoal da relação e os conecta a um propósito maior. Jung acreditava que almas verdadeiramente compatíveis são trazidas juntas não apenas para a sua própria evolução, mas para contribuir de alguma forma única para a evolução coletiva da humanidade. Pode ser através de trabalho criativo, projetos de cura, ativismo social, criação de família ou qualquer outra forma de expressão que combine os talentos únicos de ambos numa manifestação que serve a algo maior do que vocês individualmente. Mas talvez o sinal mais definitivo de que vocês completaram o ciclo kármico seja uma qualidade de paz e estabilidade na conexão que não depende de circunstâncias externas. Jung dizia que relacionamentos baseados em necessidade emocional são sempre vulneráveis às mudanças externas, mas relacionamentos baseados em reconhecimento de alma criam sua própria estabilidade interna. Vocês podem passar por desafios externos, podem enfrentar dificuldades práticas, podem ter desacordos ocasionais, mas existe uma fundação inabalável na relação que não é afetada por essas flutuações superficiais. É como se vocês tivessem descoberto um tipo de amor que existe independentemente das circunstâncias, que se fortalece através dos desafios, em vez de ser ameaçado por eles. Jung também observou que casais que completam o ciclo kármico desenvolvem uma forma de comunicação que transcende as palavras. Vocês podem sentir os estados emocionais um do outro, mesmo à distância. Podem se comunicar através de olhares, toques e silêncios de formas que são incompreensíveis para pessoas que não viveram esse nível de intimidade psíquica. Essa comunicação não verbal não é baseada em dependência emocional, mas em uma sincronia genuína que se desenvolveu através de anos de se conhecerem nas camadas mais profundas da psique. É como se vocês tivessem desenvolvido um idioma privado que permite comunicação instantânea sobre questões complexas sem necessidade de explicações longas. E aqui está a última e mais importante descoberta de Jung sobre o ciclo kármico do amor. Quando duas almas finalmente se unem após completar todo esse processo de transformação, elas não apenas encontram felicidade pessoal, mas se tornam catalisadoras para outras almas que estão passando pelo mesmo processo. Jung acreditava que cada casal que consegue navegar conscientemente a jornada da desconstrução à união se torna um exemplo vivo de que é possível transcender as limitações dos relacionamentos convencionais. Eles irradiam uma qualidade de amor que desperta em outras pessoas a lembrança de que esse tipo de conexão é possível, inspirando outros a não desistir durante as fases mais difíceis dos seus próprios ciclos kármicos. Se você chegou até aqui e reconheceu sua própria jornada neste vídeo, se sentiu que eu estava descrevendo exatamente o que você viveu ou está vivendo com alguém que reconhece como uma alma compatível, saiba que isso não é coincidência. Jung diria que você foi guiado para essa informação no momento exato em que sua alma estava pronta para compreender que o colapso que você viveu ou está vivendo não é evidência de falha, mas a preparação necessária para uma forma de amor que transcende tudo o que você imaginou ser possível. Se você está atualmente na fase de aparente separação, confie no processo de transformação individual que está acontecendo. Se você está na fase de desconstrução mútua, tenha coragem de continuar fazendo o trabalho interno em vez de fugir para relacionamentos mais superficiais. E se você sente que está se aproximando da reunião, permita que ela aconteça de forma natural, sem tentar forçar ou controlar o tempo do universo.
Agora, se você quer parar de apenas entender teoricamente o que está acontecendo e começar a viver essa transformação na prática, criei 2 materiais que vão te ajudar nessa jornada. O primeiro é 21 Dias de Transformação com Carl Jung, um guia prático baseado nas técnicas mais poderosas que Jung desenvolveu para individuação e autoconhecimento. O segundo é o Manual de Sobrevivência para os Dias Difíceis, porque sei que quando você está no meio do colapso kármico, precisa de estratégias práticas para manter a fé no processo. O link está no primeiro comentário fixado. E agora quero saber quem realmente ficou até o final deste vídeo. Escreva nos comentários: "Eu confio no ciclo kármico", porque isso me mostra que você não é apenas mais um espectador, mas alguém que está verdadeiramente comprometido com sua evolução e disposto a confiar que o colapso não é o fim da sua história, mas o começo da união mais extraordinária que 2 almas podem experimentar. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.